Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, primeiros segundinhos, se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Estamos falando, irmãos, de um assunto assim absolutamente caro, necessário para a vida da igreja, que é vida no Espírito. Então nós temos uma relação de vídeos que já estão aí para trás. Pegue do início e vá entendendo, vá aprendendo. Esse é um estudo fantástico, riquíssimo e necessário. Sem termos clareza do que nós estamos tratando aqui sobre vida no Espírito, teremos uma vida mundana. E uma vida mundana constitui inimizade contra Deus. Não é isso que a Bíblia nos diz? Aquele que é amigo do mundo constitui-se necessariamente inimigo de Deus. Então, é urgente que nós aprendamos sobre isso, é urgente que nós vivamos em conformidade com a vida no Espírito, uma vida voltada para o que é espiritual, para o que é de Deus. Tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada irmão que está ouvindo essas palavras. Agradeço por cada irmão que está inscrito aqui no canal. Agradeço pela paciência. Agradeço, Senhor, pelo interesse dos irmãos. Agradeço porque o Senhor tem falado aos corações e os irmãos têm sido zelosos e fiéis em ouvir a Tua voz e estarem aqui aprendendo. Pai, muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela minha família. Obrigado por tudo, Pai. Cada luta, cada vitória, porque creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, essa reunião, abençoa, Pai, em nome de Jesus, o nosso entendimento, abra o nosso entendimento, transforma as nossas mentes. Eu te peço, para a honra e glória do Senhor Jesus, que a nossa mente esteja depositada no nosso espírito e o nosso espírito repleto do Espírito Santo do Senhor, dando vida a Ele, para que haja transformação da nossa mente, consequentemente transformação dos nossos atos. Pai, ajuda-nos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu e a minha tossinha, gente, paciência. Tá passando, hein? Agora tô confiante que tá passando. Irmãos, como é que nós pensamos? A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12 que nós devemos sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, ou seja, a transformação da nossa mente. Nós já vimos que mente é uma parte da nossa alma, não é isso? E a nossa alma, na nossa alma nós temos mente, vontade e emoções. A transformação da nossa vida passa primeiramente pela parte superior da nossa alma, que é a nossa mente, em obediência ao nosso espírito. O que nós temos no espírito? Consciência. Ele diz o que nós devemos fazer, o que não devemos, como caminhar, como não caminhar. Fazemos ali aquele julgamento. Nós temos no nosso espírito também a comunhão. Começamos a viver em conformidade com a palavra de Deus. Começamos a ouvir a nossa consciência em detrimento dos nossos desejos, dos arrazoamentos da nossa mente, das nossas vontades, das nossas emoções, que são transitórias, elas vão para lá, vão para cá. Mas nós passamos a viver segundo a nossa consciência, esse atributo do Espírito. Vai havendo um aumento na comunhão com Deus, consequentemente na comunhão com os irmãos. E nós vamos crescendo e vamos começando também a intuir, a termos um entendimento, um conhecimento que não perpassa a nossa mente. É um conhecimento direto. Então, nós devemos obedecer esses 3 pontos do Espírito para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa mente se conforme à vontade de Deus e possamos experimentar essa boa, perfeita vontade de Deus e agradável.
Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, começa a haver um processo, é necessário que comece a haver um processo de transformação da nossa mente. Ou seja, todos os nossos conceitos precisam ser transformados pela palavra de Deus, pela vivência com Deus, pelos objetivos que nós temos agora que nós conhecemos a Deus. Nós não somos mais gentis, nós não lutamos, nós não vivemos nem buscando as mesmas coisas, usando as mesmas armas para lutar. Nós não... É absolutamente diferente quando nós olhamos a Cristo. E essa ação de Cristo começa a existir em nós, começa o seu trabalho em nós. Então, irmãos, avalie a sua vida cristã em nome de Jesus. Como é que você pensa? Quais são os seus objetivos? Quando você estuda, o que existe na sua mente? Quando você pensa o padrão de beleza, o que existe na sua mente? O dinheiro, para que serve o dinheiro para você? A fama, a saúde, de modo geral, a sua cosmovisão. Para que serve o trabalho? Para que serve? O que é sucesso? Quais são os marcadores de sucesso para você? São os marcadores de sucesso espirituais, marcadores de sucesso bíblicos, ou são os mesmíssimos marcadores de sucesso mundano? Avalie, irmãos, porque nós, ao conhecermos ao Senhor, precisamos ter a nossa mente transformada. Transformada. Os padrões todos serão modificados. O nosso propósito de vida, ele muda absolutamente. Ele é transformado. E se alinha e se adequa aos propósitos de Deus. Eu vou dar exemplo para os irmãos aqui que eu sempre dou. Eu fui em uma conferência e o pessoal ficou lá ouvindo e coisas a respeito de missões e coisas nesse sentido. Pois bem, então várias pessoas choraram e se emocionaram e, sabe... E eu tive o cuidado de perguntar para essas pessoas depois o que elas fariam a partir daquela experiência, daquele choque que eles tiveram, ou disseram que tiveram. Então, a resposta que eu obtive foi: eu vou me casar, eu vou fazer minha faculdade, eu vou prestar vestibular, eu vou... Então, o que aconteceu? Essas pessoas tiveram aquele momento, eles sentiram, né, observaram ali, eles tiveram aquele toque no espírito, aquela ativação da consciência, mas isso acabou na mente deles. Quando chega na mente, a mente não estando transformada, o que acontece? O padrão de pensamento, o padrão de crescimento, as referências morais, as referências éticas, estéticas, a cosmovisão da pessoa é idêntica à do mundo. Os padrões de sucesso, os marcadores de sucesso são idênticos. Então não tem diferença entre um cristão e um não cristão. É muito igual. O cristão vai na igreja domingo e usa de Cristo para alcançar o mesmo sucesso que o mundo tem. Não é isso? Então, irmãos, estou sendo insistente nisso. Avalie a sua vida. Avaliemos as nossas vidas. Tá bom? Romanos, capítulo 8, dos versos 5 a 9. Romanos, capítulo 8, dos versos 5 a 9. Por quê? Os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. Cogitar, irmãos, cogitar é raciocinar. Cogitar é buscar mentalmente.
Tá bom? Cogitar. Então, é uma atitude da mente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, esse cogitar, a sua mente, ela se inclina para as coisas da carne, os prazeres que ela busca, tudo que existe nela tem padrões e referências mundanas, às vezes até diabólicas. Avalie isso, irmãos. Avaliemos isso. Nós estamos tendo uma evasão de evangélicos muito grande das igrejas porque isso não existe mais. A pessoa chega ali buscando meramente coisas para gerar prazer mundano para sua carne. Chegando ali, ele não é exposto a um forçar, a um estimular que haja uma mudança de mente. Não havendo a mudança de mente, ele é uma pessoa que vai ali na igreja, mas a sua mente é mundana, ele busca todos os padrões são mundanos. Então, perdão, graça, misericórdia, benevolência, nada disso irá sobressair na vida dele. Logo, ele irá deixar de congregar. Ele irá tomar caminhos tortos. Não tem jeito. Porque não é essa transformação da mente. Muitos pais estão permitindo que seus filhos vivam uma vida mundana, secular, cogitando sempre. Qual é o trabalho dos pais? Cogitar sempre, dar ferramentas, maneiras para que os filhos, para que todos eles cogitem, utilizem a sua mente, preencham a sua mente com tudo aquilo que é carnal. Tudo aquilo que é carnal. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, ocupa a mente deles as coisas da carne. Aos que se inclinam para o espírito, cogitam das coisas do espírito. Porque o pendor da carne, ou seja, o assentar a mente sobre a carne e colocar a mente em funcionalidade com a carne, irá gerar algumas situações. Vamos ver o verso 6? Porque o pendor da carne, ela pende, dá para a morte. O pendor da carne dá para a morte. Quando nós aplicamos a nossa mente nas coisas da carne, dará para a morte. Mas a do espírito, para a vida e paz. Observe isso, irmãos, que beleza. A mente do espírito opera, a mente do espírito, a mente assentada sobre o espírito é vida e paz. Quando a nossa mente está assentada, os nossos padrões todos estão voltados para as coisas mundanas, os nossos próprios modos de agir, a força do nosso próprio braço, é claro que é morte. Nós vamos ver no capítulo 7, logo mais, que a mente o tempo inteiro tem um confrontador, que é a lei que mora nos membros, que atrapalha de fazer o que você quer fazer. Porque você quer fazer a partir da sua própria mente, a partir do seu próprio arrazoar, a partir da sua própria técnica, dos seus próprios conceitos, das suas próprias modos de ações, de ação. Então você fica em paz? É claro que não fica. Mas o pendor daquele que coloca a sua mente sobre o espírito é vida e paz. Vou dar exemplo para os irmãos. Minha filha teve que fazer uma cirurgia grande no coração. E eu busquei, irmãos, com todas as forças, de todas as formas, segundo a minha própria condição, segundo o meu próprio
caminhar, segurança, sabe? E não dá, sabe? Eu busquei de toda maneira, busquei o médico, e vou aqui, vou dali, vou na internet, escafuncho a internet inteira para poder saber os resultados daquilo, o que que acontece, quais são os cuidados, que tipo de, sabe? Assim, naquela, sabe? E, irmãos, meu coração não estava em vida e paz. Mas, chegado o momento da Elis fazer essa cirurgia, o Senhor começou a colocar as coisas no lugar. E eu pude ver a mão do Senhor agindo quando as minhas forças já não haviam, não existiam mais. Então eu vi as mãos do Senhor agindo. O pendor, o colocar a mente na carne, irá me deixar maluco com esses padrões, resolver as coisas, marcadores de sucesso. Mas se eu coloco em Cristo, em Deus, isso vai ser vida e paz. Eu espero nele. Os marcadores de sucesso, irmãos, que eu tenho são absolutamente diferentes dos marcadores do mundo. Vamos lá, continuando. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não pode estar sujeito às leis de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se a sua mente está na carne, você não pode agradar a Deus. Mas, pastor, eu vou lá na minha igreja e eu ergo a mão e eu oro alto e eu falo Jesus é o Senhor, visando que ele me dê um carro novo. Então você acha que você está agradando a Deus, erguendo a sua mão, fazendo jejum e dizendo Jesus é o Senhor, para que ele te dê um carro, para que ele faça determinada coisa por você, para você? Então, irmãos, isso é muito sério, isso é muito fino. Nossa, minha igreja é tão divertida, lá a gente conversa, a gente sorri, aí tem umas luzes, o pessoal toca alto, a gente sorri, depois tem o lanche na lanchonete. Nossa, e eu vou lá sempre. Você está agradando a Deus? Ou esse é simplesmente o pendor da sua alma, na carne, buscando, achando legal aquela ação? É um prazer que você tem, é uma descontração que você tem. E você acha, estou agradando a Deus. Irmãos, não está. Você se torna... É impossível que você agrade a Deus com esses padrões de pensamento. Com esse modus operandi de funcionamento da sua mente. É impossível. Vou lá na igreja para poder ouvir uma profecia que eu estou querendo saber se eu vou casar. Estou querendo saber se o meu time vai ganhar. Se a seleção brasileira em 2026 vai ser porreta mesmo. Eu preciso de uma profecia, eu preciso de alguém para falar. Gente, você percebe que você está no centro? Não é Deus. Você não está agradando a Deus. O pendor da carne é sempre você. É sempre para você. Então, irmãos, é impossível agradar a Deus estando na carne. O cogitar, o pensar, o pendor da carne para a carne é morte. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu vou dizer para os irmãos, a maioria dos pastores nem sabem disso que a gente está conversando aqui. Isso é muito sério. Vamos continuar? Vamos ler o 7:23. Aqui, irmãos, o contexto é... Nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer o bem. Porque existe uma lei nos nossos membros que
atrapalha a lei do nosso entendimento, a lei da nossa mente. Vamos ver isso na palavra de Deus? Então, verso 23. No tocante, verso 22 e 23, tá? Vamos 24 também. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é esse homem interior? Nossa mente, vontade, emoções e tal. Nós já vimos anteriormente, tá? Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Qual é o sentido dessa frase aqui, quem me livrará do corpo dessa morte, irmãos? É quando a pessoa fazia uma coisa errada e tirava a vida de alguém, essa pessoa era colocada junta a outra, a pessoa viva que cometeu a ação, o culpado era colocado junto com o cadáver e colocavam eles juntos e amarravam e deixava aquele homem para ter o seu fim. Então, à medida em que este daqui ia se decompondo, esse que estava vivo ia se acabando, de modo que os vermes que estavam naquele que está em decomposição passava a entrar, a ficar junto, a penetrar aquele que ainda estava vivo. Então, irmãos, esse é o nível. Quando ele fala quem me livrará do corpo dessa morte, é disso que ele está falando. Pendor da mente. Existe uma lei que luta contra o nosso entendimento. Se esse entendimento está na carne. Olha que bênção, irmãos, verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha aí, a minha mente se tornou escrava da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui está estabelecido. Deus, mente, servindo escrava de Deus. Mente no espírito. E do outro lado nós temos a mente, nós temos as leis que habitam no membro, servos do pecado. Então, qual é a resolução disso agora? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou, irmãos. Como se dá esse livramento? Como se dá esse livramento? Como se dá esse livramento? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Essa é a obra objetiva de Cristo. Ele fez isso por nós. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. O pendor da nossa mente não é segundo a carne, porque se for é morte. Então, existe o aspecto objetivo, Cristo fez isso por nós, e agora existe o aspecto subjetivo, que é o aspecto nosso, dentro de nós, transformação interna. Como se dá essa transformação? Pega lá de trás e vem vindo, entendendo cada termo, entendendo cada separação, entendendo cada ponto e aplicando, sendo
prático, prático, prático. Olha, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vem o que nós já lemos, porque eu fiz todo esse preâmbulo para nós chegarmos agora de novo no 5 a 9. Romanos 8, 5 a 9. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O Senhor já fez essa libertação em nós já somos livres disso. Objetivamente. Subjetivamente, é um trabalho nosso nos libertarmos disso, fazendo com que a nossa mente seja transformada pelos conceitos que nós falamos na terça-feira passada. Nossa mente seja transformada e que nós sejamos pessoas com as mentes inclinadas para o Espírito. Porque o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Irmãos, eu já vi pessoas conscientes ou inconscientemente, quando a mente deles, pessoas honestas, pessoas cristãs, quando a pessoa se permite ter uma mente mundana em algum assunto, irmãos, a paz e a vida vai acabar, mas é rápido. E acaba mesmo. Nosso horário já foi, né? Irmãos, devemos depositar a nossa mente no Espírito. Como é que a gente faz isso? Obedecendo à consciência, estabelecendo maior comunhão e ouvindo o intuir, ouvindo esse conhecimento que nós olhamos, nossa, mas não tem nada a ver isso, mas Deus já falou. Ah, mas todo mundo fala diferente, o cientista fala diferente, mas Deus te falou, então você faz ou não faz, em conformidade com esse intuir. Então você deposita sua mente nesse lugar, no Espírito, e não na carne. Assim, o Espírito Santo que está habitando o seu espírito, ele irá preencher a sua alma, assim como ele preenche o seu espírito. Então agora nós temos que adequar a nossa mente ao Espírito. O Espírito, cheio do Espírito Santo, irá transformar a nossa mente. Porque nós decidimos abrir os nossos corações. Conceito de coração está lá atrás. Assista, por favor. Nós abrimos nosso coração para que o Espírito de Deus preencha o nosso espírito e nós forçamos a nossa mente de arraste para que ele ouça e obedeça ao Espírito. Então a mente vai sendo transformada e modificada aos moldes, se amoldando, se conformando com o padrão de Cristo. Vamos agora para Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. O espírito da nossa mente. Olha só. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aqui está falando que nós devemos nos despir do velho homem. Ou seja, do velho homem, o homem adâmico, o homem com aqueles padrões mundanos, homens com padrões, aqueles padrões mundanos que existem em nós, nós devemos nos despir, tirar fora de nós. Não é? Irmãos, medita nisso agora, medita nisso. E vos renoveis no Espírito. Quando eu falo no, eu estou falando dentro, no. Está no carro, está na sala, está dentro de. E vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. Renoveis no Espírito do vosso entendimento. Há um Espírito que precisa reinar sobre o nosso entendimento. E é nesse Espírito, é dentro dele, que nós vamos ter a condição
de sermos transformados na nossa mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, nós temos o Espírito de Deus preenchendo o nosso espírito e nós temos a nossa mente sendo sujeita a esse Espírito, que é o nosso Espírito, porque ele está sendo infundido pelo Espírito de Deus. E aí há uma transformação no nosso entendimento. Nós vamos jogando todos os padrões fora, os padrões mundanos, padrões diabólicos que nós temos, padrões de Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, por isso que eu sou assim. A gente vai jogando tudo isso fora, à medida em que Deus vai falando no nosso espírito vai forçando e nós vamos firmando com Deus, aos pés do Senhor, buscando transformação no nosso entendimento. E aí nós começamos a jogar todo esse lixo fora e nós passamos não só a fazer isso, mas nós passamos a nos revestir. Nós passamos a vestir couraça da justiça, benignidade, mansidão, amor ao próximo. Nós passamos a vestir essas coisas. Tá claro, povo de Deus? Como lidar com a mente? É desse jeito. Na terça-feira que vem, nós falaremos sobre como lidar com a vontade, depois com a emoção, depois e a gente vai, e a gente vai, e a gente vai. Irmãos, estude isso, por favor. Estude isso. Pratique isso em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por cada irmão que está assistindo agora, cada irmão que assistirá depois. Em nome de Jesus, mostre-se forte na vida de cada um. Dá, Senhor, o entendimento, que o Teu Espírito, Pai, possa ensiná-los, ensinar-nos, e que possamos glorificar o Teu nome, e que possamos ter uma vida pautada, uma vida que cogita, uma vida que está com a mente depositada no Teu Espírito, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que possamos nos revestir do novo homem. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajuda o Teu povo. Em nome do Teu Filho Jesus eu te peço. Pai, abençoa a noite dos irmãos, que possam dormir, ter uma noite abençoada. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. E envie esse vídeo a outras pessoas.